Fala, torcedor do Palmeiras, chegando aqui com mais um vídeo trazendo as informações do Verdão para vocês. De última hora, as informações do mercado da bola para vocês aqui com o Pascoal. Os comentaristas aqui do Equipe F trouxeram todas as últimas notícias de mercado da bola do Palmeiras. Vamos dar uma olhada aqui porque tem grande reviravolta no Verdão. O Verdão vai mudar radicalmente o perfil de contratação para a próxima temporada. Abel Ferreira está cansado. Segundo o Pascoal, aí vai ter uma grande mudança no Verdão. Vamos dar uma olhada nessas e outras informações. Aníbal Moreno de saída do Palmeiras, também uma possível saída sobre M. Martínez, tudo sobre o Verdão aqui agora, com notícias quentes do Palmeiras, notícias do Verdão todos os dias, meus amigos, aqui no canal. Se inscreva, deixa o like, mas agora, bora pro vídeo. Ó, tem uma notícia que a gente não vai conseguir falar aqui, mas pra turma do YouTube, Palmeiras recebeu oferta pelo Aníbal Moreno do River, 7 milhões de dólares. Já tá, o Palmeiras vai se desfazer tanto do Aníbal quanto do M. Martínez. O Palmeiras resolveu trocar os volantes. E mais alguns jogadores que o Palmeiras também vai trocar. O Palmeiras quer entre 3 e 4 contratações. Se forem 2 volantes, se os 2 saírem, serão 4 contratações. Vai gastar mais 700 pau ou não? 800? Não sei quanto vai gastar mais, mas precisa de um zagueiro, precisa de 2 volantes no plano do Abel, só que o Abel mudou o perfil, né? Ele quer jogador que chegue e jogue. Ele não quer mais jogador para fazer, ele quer para chegar e jogar, porque ele viu na final da Libertadores que o time do Flamengo tinha muito mais rodagem do que o time dele. Ele jogou 3 que o Flamengo perdeu as 3? Então ele sabe, agora ele quer já o jogador mais pronto para poder enfrentar uma situação. Mas pegou o Andréas Pereira, já pronto, né? Sei que ele foi obrigado a colocar o Andréas Pereira de primeiro volante, né? Porque tanto o Martínez quanto o Aníbal Moreno... O Aníbal Moreno se enterrou nas partidas contra o Corinthians. Na Copa do Brasil e na final do Campeonato Paulista, o Aníbal acabou se enterrando ali. Não, e teve um jogo... Teve um na Libertadores também que ele fez uma besteira, não teve? No jogo... Não, quem fez a besteira foi o Aníbal, o M. Martínez, no jogo de ida lá no Equador. LDU. O Palmeiras tem a segunda menor média de idade do Campeonato Brasileiro da Série A. 26,8 anos. Só perde nesse quesito para o Red Bull Bragantino, que é outro time que chegou ao futebol brasileiro com essa proposta de contratar jogadores jovens com potencial de revenda, de fazer uma grana, e vários ex-Palmeiras estão lá, Fabinho, John, Vanderlan, 25,2. E o Flamengo, que é o time que compete com o Palmeiras, que briga por todas as competições com o Palmeiras, 29,8 anos. E é diante desse cenário, em que o Palmeiras contratou muitas apostas, algumas delas a peso de ouro. Citamos aqui no canal outro dia o Mikael, que foi contratado no fim de fevereiro por 35 milhões de reais. Isso que eu não estou falando do Facundo Torres, do Ramon Sosa e de outros jogadores, até mesmo em outras janelas de transferências. A Tuesta, por exemplo. A gente pode citar outros nomes, Navarro, enfim. O Palmeiras tem investido muito nesses jogadores mais jovens e agora, já de olho para 2026, é claro que o time não vai gastar os 700 milhões de reais que foram investidos este ano, a janela mais cara aí da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, e que ficou aquela sensação, mesmo gastando toda essa grana, não se aproximou do Flamengo. E o Palmeiras, em 2026, não vai fazer uma janela com tantas contratações como em 25, mas vão ser contratações pontuais, e o clube discute, dentro da academia de futebol, mudar o perfil desses jogadores. Jogadores com mais bagagem, não necessariamente aqueles atletas que vão render ao clube aquele percentual, uma futura venda, dinheiro a médio e longo prazo, não. Palmeiras busca no mercado da bola e discute isso internamente, avalia contratar jogadores com bagagem, com experiência, para ajudar esse elenco que é jovem, como passamos aqui, a segunda menor média de idade do Campeonato Brasileiro. É a estratégia correta para o Palmeiras? Eu quero saber a sua opinião. Escreva aqui nos comentários. Já falei bastante sobre esse assunto aqui no canal, que o Palmeiras gasta muito dinheiro em apostas. Falei aqui do Facundo, falei do Ramon Sosa. O Facundo Torres estava lá no Orlando City, o Mikael, que eu citei, estava no Houston Dynamo, o Ramon Sosa, que estava encostadaço lá no Nottingham Forest,
já prestes a ser negociado, e até outro dia estava jogando aqui no Tajeres, no futebol argentino, foi para lá e não teve aquela minutagem esperada, e já estava negociando a sua saída do futebol da Inglaterra. Mikael, Houston Dynamo, Facundo Torres, Orlando City. A Liga dos Estados Unidos, convenhamos, não é nada competitiva, né? Para mim, a Liga de Futebol, eu até chamo, né, desse jeito, para mim é um futebol recreativo que se pratica lá nos Estados Unidos. Basta acompanhar que o Atuesta não jogou nada aqui no Palmeiras e lá é o El Profe. O Navarro não jogou nada aqui no Palmeiras e lá tá fazendo gol adoidado no Colorado Rapids. O Palmeiras foi buscar o Jeff Té na Escócia, contratou o Emiliano Martinez no Midtjylland. Aí fica aquela pergunta, o Midtjylland é o principal time da Dinamarca? Não é. Por que o Copenhagen, por exemplo, não contratou o Emiliano Martinez para depois revender, repassar para a primeira prateleira do futebol europeu, que é o que esses times fazem, né? Nesses centros assim, Portugal, Dinamarca, segunda, terceira prateleira do futebol europeu, eles vão garimpando até mesmo jogadores aqui do nosso continente, contratam esses atletas, eles enxergam ali todo o potencial e depois revendem esses jogadores pelo triplo do preço para gigantes do futebol europeu. Não interessou ninguém lá o Emiliano Martinez, né? O Sosa também não interessou ninguém na Premier League. Enquanto isso, Flamengo investindo em Danilo, em Alexandro. O banco do Flamengo, citamos aqui no vídeo anterior, o banco do Flamengo nesse Intercontinental contra o Paris Saint-Germain, com Danilo, com Pedro, com Saul, e ainda tinha Cebolinha, tinha Luiz Araújo, jogadores, a gente está falando do banco do Flamengo, jogadores que de repente brigariam por posição no time titular, seriam titulares desse Palmeiras. Fora que assim, o Samuel Lino, que muita gente discute se o Flamengo pagou caro, se é tudo isso, o Emerson Royal também. Mas, gente, o Samuel Lino era jogador do Atlético de Madrid. Estava desde 2022 no Atlético de Madrid. É diferente do Facundo Torres, que estava jogando lá nos Estados Unidos, no Orlando City. O Emerson Royal também, não é nenhum primor técnico, mas passou por equipes de respeito no futebol da Europa. Então, a avaliação interna dentro da academia de futebol é que é um elenco jovem e o Palmeiras busca experiência. Até nesse cenário, quando a gente fala dos atletas que estão há mais tempo dentro do grupo, o Everton e o Rafael Veiga, o Grêmio se interessou pelos dois. O Palmeiras quer ficar com os dois para 2026 porque acredita que a experiência do Veiga e do Everton e a conduta deles no dia a dia, eles passam o exemplo para os demais jogadores, é muito importante para o dia a dia do Palmeiras. Mas perderam espaço. Hoje o Carlos Miguel já deve começar a temporada como titular. O Veiga já não é titular absoluto nesse time. Mas o Palmeiras quer que os dois permaneçam no elenco por conta dessa experiência, dessa bagagem. A história pode mudar se de repente o Veiga ou o Everton eles chegarem na diretoria e falarem assim, não, recebi aqui a proposta, quero sair. O que não aconteceu até esse momento, pelo que eu sei. E falando das posições que o Palmeiras tem que buscar, das prioridades, quais deveriam ser as prioridades do Palmeiras, já que a gente fala em contratações pontuais nesta janela de transferências, eu acho que o Palmeiras tem que correr atrás de um zagueiro, Mikael tá de saída, Benedetti é um jogador que já vem sendo observado lá fora, a qualquer momento o Palmeiras deve negociar o Benedetti. O Naves, o Palmeiras acabou negociando, que eu considerava sim um bom zagueiro, e o Murilo fez a sua pior temporada desde que chegou ao clube. Então o Palmeiras deveria buscar um zagueiro. Bruno Fux agora foi adquirido em definitivo. Acho que o Bruno Fux é um bom jogador para compor o grupo. E eu buscaria mais um nome para o sistema defensivo. Primeiro volante, Palmeiras contratou Aníbal Moreno, que pode estar de saída. Palmeiras aguarda uma proposta do River Plate. O River que fez uma janela no ano passado. No ano passado não, já nessa janela, né? Porque a gente já está aqui já 2025, comecinho já de 2026, né? A gente está aqui já nessa passagem do ano, já quase nas festas do fim de ano. Mas o River Plate em 2025, a janela foi a terceira mais cara do continente. Só perdeu para a janela do Palmeiras e do Botafogo. O River gastou mais do que o Flamengo. E agora, enfim, situação bem ruim lá do River Plate, com dificuldades no campeonato argentino, enfim.
Eu não sei qual que é a situação, a condição financeira do River Plate para viabilizar essa transferência do Aníbal Moreno, que custou caro aos cofres do Palmeiras. Não sei como é que eles estão de grana lá, mas se fala de uma possível transferência do Aníbal para o River Plate. Emiliano Martinez também não se firmou. Palmeiras que terminou a temporada com o Bruno Fux, zagueiro de origem como camisa 5, porque esses dois não se firmaram. E o Bruno Fux emprestado pelo Atlético Mineiro, só agora o Palmeiras adquiriu em definitivo. Para mim tem um erro claro de planejamento aí, porque você não pode chegar na Copa do Mundo de Clubes com os seus dois volantes não dando conta do recado. Você terminou o ano com o Bruno Fux de zagueiro jogando como camisa 5. Então o Palmeiras deveria buscar esse camisa 5. Citaram o Fabinho, bom jogador, deve ir para a Copa do Mundo com o Carlo Ancelotti, experiência dele internacional, porra, não tem o que falar. Mas está lá no futebol árabe, contrato até o meio do ano. Os árabes até querem se desfazer dele, mas o contrato é até o meio do ano. Ele ganha 12 milhões e meio, então por baixo tem a receber aí uns 75, 76 milhões de reais e não vai se desfazer dessa grana. Mas hoje, com o Aníbal e com o Emiliano Martinez, Fabinho chegaria para jogar. Eu acho que o Palmeiras precisa de um meia, porque eu considero o Rafael Veiga um segundo atacante. Eu acho que o Veiga é jogador que tem que jogar mais próximo da área. Eu vejo assim. O Cruzeiro tem o Matheus Pereira, o Flamengo tem o Arrascaeta, o Corinthians tem o Garro, que eu acho que não está no nível desses dois, mas tem um meia, e o Palmeiras não tem esse meia. Quem seria o Arrascaeta do Palmeiras? Não tem. Eu acho que falta esse meia hoje criativo, e o Palmeiras tem grana para buscar. Se não, aqui no mercado brasileiro, e até tentou, em determinado momento o Matheus Pereira acabou batendo na porta, pode buscar esse jogador aqui no continente. E um atacante de lado de campo. Um atacante de lado de campo seria importante, mas eu não sei se o Palmeiras consegue achar esse jogador de uma maneira tão acessível no mercado da bola. Até porque os europeus vêm buscar esse jogador, esse atacante de lado, aqui no Brasil, aqui no futebol sul-americano. E o Palmeiras revelou Estevão, revelou agora o Alan, teve o Kevin, né? O Kevin tá jogando lá no Fulham da Premier League. Talvez seja mais fácil o Palmeiras encontrar esse atleta nas categorias de base do que no mercado. Trouxe o Facundo Torres, mas o Facundo, será que é tão bom quanto um jogador da base? Trouxe o Sousa, mas o que o Sousa oferece de diferente? Então é melhor olhar para a base, eu acho que nesse atacante de lado de campo. E tem também, eu acho que assim, pode ser um atacante reserva. O Palmeiras, não sei se é uma prioridade, mas buscar um atacante reserva, porque nesta temporada de 2025 chegou a perder o Flaco Lopes para a seleção da Argentina, o Vitor Roque para a seleção brasileira e ficou com o Bruno Rodrigues. E o Bruno Rodrigues também não deve ficar para o próximo ano. Então acho que seria importante também um atacante reserva aí para a dupla Flaco-Roque. Acho que essas deveriam ser as prioridades do Palmeiras. Muito bem, torcedor do Verdão, acompanhamos agora Pedro Marques confirmando também a informação do Pascoal, né? Então trouxe esses dois cortes aí para vocês acompanharem, que as informações batem muito, né? O Pascoal da ESPN com o Pedro Marques da Jovem Pan Esportes. Então vai ter uma grande mudança, essa reviravolta vai acontecer no Palmeiras. O Palmeiras que vai deixar esse perfil de contratação para a próxima temporada um pouco de lado, esse perfil mais conservador, esse perfil que você traz aquele jogador jovem com potencial de revenda, né, grande ainda, né? Então o Verdão vai realmente investir em jogadores que chegam e vestem a camisa. O Pascoal acabou de falar pra gente no Equipe F que essas mudanças devem acontecer no Verdão. O Emiliano Martinez está sendo negociado aí para o River, né? Então o Verdão espera receber próximo de 8 milhões de dólares. Então chegou essa proposta oficial do River de 7 milhões de dólares. Então pode ser que chegue ao meio termo ali, 7,5, e os times fecham essa negociação. E também o Pascoal, a gente acompanhou aí na informação passada pelo colega da ESPN, que o M. Martinez deve deixar também o Verdão. Se isso acontecer, meus amigos, pode esperar jogador de peso que vai chegar e que vai vestir a camisa do Verdão, mesmo que o Palmeiras tenha que desembolsar um pouco a mais para contratar esses jogadores, né? A gente acompanhou nas últimas semanas o interesse do Palmeiras pelo Matheus Pereira, o interesse do Palmeiras pelo Gerson,
Contratações que são difíceis de acontecer, mas que será nesse nível, meus amigos, um nível lá no alto para buscar jogadores de peso. Comenta o que você achou desse vídeo, se inscreva, deixa o like, gostou da notícia, gostou de saber que o Verdão vai buscar reforços para chegar, para reforçar realmente o time e resolver a parada? Comente aqui a sua opinião, se inscreva, deixa o like, um forte abraço, família Alviverde e dale porco!